E faltam 6 dias para o julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Muitas ainda são as dúvidas sobre a inelegibilidade do ex-presidente, o que pode impedir a candidatura dele à presidência da República agora em 2018. Na semana passada, os magistrados que vão julgar o ex-presidente, que são 3 desembargadores, denunciaram ameaças feitas a eles como forma de intimidação do judiciário. As denúncias já foram para o Ministério da Justiça. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, piauiense Roberto Veloso, considerou tudo isso um alarde desnecessário. É com ele que a gente vai conversar a partir de agora, aqui no Notícia da Manhã. Doutor Roberto, obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Doutor Roberto, o que o senhor considera de alarde desnecessário que está sendo feito em torno desse julgamento poderia ser evitado de que forma? Por que o senhor acha que é tão desnecessário? Não, é desnecessário porque... Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no SBT, nesse Notícia da Manhã, para falar com os ouvintes e os telespectadores. Obrigada. É sempre uma honra estar aqui no Piauí. É um alarde desnecessário porque essa é apenas uma etapa do processo. O processo será julgado no dia 24. Não é definitivo, porque... dependendo da situação, se for por maioria de votos, caberá embargos de divergência. Se for por unanimidade, caberá embargo de declaração. Depois se poderá recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, depois para o Supremo Tribunal Federal. Então, há um longo caminho processual ainda. Até o próprio TRF cabe recurso, dependendo do resultado. Exatamente. Dependendo da maioria, se por maioria ou por unanimidade, os recursos variam, mas é possível se recorrer para o próprio tribunal. E a questão da candidatura do ex-presidente Lula também só será decidida em setembro, que é quando o Tribunal Superior Eleitoral iniciará o recebimento dos pedidos de registro de candidatura. Por isso é que há um alarde desnecessário em relação a esse julgamento. É preciso que nós tenhamos calma, tranquilidade, para esperar que a justiça se faça. Se não houver provas, o ex-presidente Lula, com certeza, será absolvido. Se houver, a sentença será confirmada. E ainda há uma terceira hipótese, que seria a diminuição da pena. Os magistrados, os 3 desembargadores da 2ª turma do TRF da 4ª Região, todos se manifestaram de alguma forma, dizendo que estavam sendo ameaçados. Há, inclusive, quem conteste que essas ameaças realmente aconteceram, como ontem a senadora Regina Souza, em entrevista lá à Rádio Cidade Verde, disse que não acreditava nessas ameaças. Elas realmente aconteceram? Não, elas foram públicas. Eu mesmo recebi duas mensagens de WhatsApp que já estava circulando pela internet, uma de um corretor de imóveis no Mato Grosso do Sul, no qual ele dizia que iria invadir Porto Alegre, que iria até agredir fisicamente os juízes, conclamando a militância para fazer isso. E um vídeo também de uma pessoa que falava até em atear fogo ao prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, essas pessoas já foram identificadas e o caso está com o Ministério da Justiça. Isso, essas pessoas foram identificadas mesmo porque elas mostraram o rosto. Então, se elas mostraram o rosto, foi fácil identificá-las. Agora, como presidente da associação, que representa os magistrados e os juízes federais, no caso os desembargadores são magistrados federais, como vocês estão contribuindo para que essa sensação, esse clima de segurança prevaleça em Porto Alegre no próximo dia 24? Primeiro, a voz, porque a associação, ela é a voz. Em determinados momentos, o juiz, principalmente o juiz que vai julgar um caso como esse, grave, ele precisa estar recluso, mesmo porque ele não pode expressar sua opinião a respeito do julgamento. Então, se nós tivéssemos um desembargador que vai julgar falando, como eu estou aqui falando, então poderia se alegar uma suspeição,
uma antecipação de votos. Então, a associação ela age como a voz da magistratura. Então, nós vamos, dia 22, na próxima segunda-feira, nós iremos a Porto Alegre para prestar solidariedade ao tribunal. Então, esse é o papel da associação. E nós fomos à presidente do Supremo Tribunal Federal e fomos também ao Ministério da Justiça, oficializamos, levando um ofício para que fossem tomadas as providências. Mas o ministro da Justiça nos disse que todas as providências já estavam sendo tomadas, que a Brigada Militar de Porto Alegre estava tomando as providências, que a Polícia Rodoviária Federal estava tomando as providências, no sentido de que nós tenhamos no dia 24 uma tranquilidade. E eu quero dizer que a manifestação ela é livre, garantida pela Constituição. Isso é bom para o Brasil. Você acha que os magistrados se sentem intimidados diante de todo esse contexto? Com as ameaças, acredito que houve uma preocupação, porque é evidente que se não fossem tomadas as providências, essas ameaças poderiam se concretizar. Mas com as providências que foram tomadas, acredito eu que nós tenhamos um julgamento tranquilo. O importante é que eu sei e imagino, né, que eles se atenham aos autos, né, do processo. Aos autos do processo, exatamente, ao que consta de provas. Tá certo. Eu queria agradecer ao Dr. Roberto Veloso, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Roberto, que para o nosso orgulho é teresinense, né, do Piauí. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu é que Bom agradeço. dia. Estamos sempre à disposição. Boa sorte. Obrigado.